Boa noite, irmãos, graça e paz, aos que forem chegando para a nossa live de hoje à noite. Estamos separando nossas quartas-feiras para falarmos sobre o ministério apostólico, na perspectiva dos 5 ministérios de Efésios 4:11. Temos separado cada noite para pensar em um dos ministérios. Tivemos na segunda a pastora Carla Moraes falando sobre o ministério profético. Ontem, nosso querido pastor Márcio, líder do Ministério de Ensino, em conjunto com o nosso irmão José Júnior, lá da Escócia, falando sobre o Ministério do Ensino, representando o Instituto Bíblico Vida Plena. E hoje vamos conversar sobre o Ministério Apostólico. A Priscila entrou aí. Priscila, eu sei que você está optando por fazer a interpretação de Libras apenas domingo, mas se quiser entrar conosco hoje na interpretação de Libras, só pedir o convite, tá? Se quiser fazer a interpretação, fica à vontade. Hoje não vai ter ninguém repartindo a live comigo, então, se você quiser entrar também para fazer a interpretação de Libras, pede o convite que eu te insiro na live, tá bom? Estou esperando os irmãos chegarem, né? Temos poucos irmãos aqui, sejam bem-vindos que estão chegando. Para nosso bate-papo hoje, vamos conversar, como eu falei, hoje sobre o Ministério Apostólico, o que temos falado às terças-feiras, às quartas-feiras. Não necessariamente sempre trazendo um tema sobre apostolado, mas na perspectiva apostólica, né? Mas hoje, em especial, eu pretendo falar muito sobre uma matiz, uma perspectiva clara do ministério apostólico. Eu quero pensar com você esse texto bíblico hoje e um bate-papo nessa mais ou menos uma hora de live que temos aí. Um abraço aos que estão chegando, a pastora Carla, minha irmã Silva de Fortaleza, ao Zé Júnior lá da Escócia. A pastora Tânia entrou também agora aí, esposa do pastor Mauro, seja bem-vinda. Aos irmãos que estão chegando, todos sejam muito bem-vindos. A Lu, tia Lu, está aí também, lá da Bahia. Deus console você e o baiano aí, essa perda que tiveram. Bem, irmãos, a gente vai... Só mais um tempinho para mais irmãos chegarem. Então, para você que está se familiarizando com as nossas lives, esse mês de maio pelo menos, né? Não sei como será o mês que vem, tudo está muito... Ok, Priscila, precisa aqui só assistir, um prazer, Pri. A gente está trabalhando na perspectiva de pensar os 5 ministérios em cada noite da semana. Como eu falei, hoje vamos falar do Ministério Apostólico. Amanhã, pastor Cláudio Almeida, líder do nosso Ministério de Intercessão e Batalha Espiritual, vai ter a sua live que trabalha a questão da batalha espiritual da intercessão numa perspectiva do Ministério do Evangelista, já que não se tem evangelismo genuíno sem intercessão e sem batalha espiritual. E também, na sexta-feira, nós teremos o pastor Oldson Boulay, da área do Ministério Pastoral. Infelizmente não vai poder estar de serviço, mas eu vou provavelmente substituí-lo aqui na sexta-feira para trazer uma perspectiva pastoral na quarentena. E assim estamos cada dia trabalhando. Bem-vinda a pastora Nádia, da Atitude da Barra, mãe da nossa querida doutora Vanessa, seja bem-vinda. Então, irmãos, hoje eu quero pensar um pouco sobre o Ministério Apostólico, numa perspectiva específica. Eu quero pautar o nosso bate-papo, iniciando com o texto bíblico, para antes vamos começar orando, amém? Vamos orar? Bem-vinda, Aline do Cláudio. Pai, muito obrigado por termos mais uma vez a oportunidade de conversarmos com os nossos irmãos. Estamos em um tempo ainda de angústias sobre o impacto de muitas mortes causadas pela pandemia do coronavírus, da Covid-19. Pandemia essa que está causando um transtorno em todo o mundo, com quarentenas, com isolamentos sociais, e nós estamos vivenciando isso. E temos hoje nas redes sociais, em ferramentas como essa, a oportunidade de comunicarmos com o teu povo. Quero pedir que o Senhor nos oriente nesse tempo de hoje, em nome de Jesus. Amém? Bem, meus irmãos, eu quero pensar sobre o ministério apostólico e eu quero pautar inicialmente no Evangelho do Senhor Jesus segundo São Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, na NVI, diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando se fala em ministério apostólico, em apostolicidade, em apostolado, isso gerou muita discussão, né? Primeiro, há aqueles que defendem que a questão apostólica encerrou
com o final do primeiro século, principalmente os nossos amados irmãos, a gente respeita o ponto de vista, que trabalham na perspectiva teológica cessacionista, aqueles que entendem que todos, por exemplo, os dons carismáticos do Espírito Santo que foram derramados na igreja no primeiro século, encerraram com o final do cânon sagrado, com o Apocalipse e com o encerramento do primeiro século. Eu, particularmente, muitos teólogos, muitos teóricos discordam disso e entendem que esses dons são atuais. E nesse mesmo escopo, se entendeu que a questão do apostolado encerrou-se com o primeiro século. Na verdade, o que nós estamos percebendo é que Deus tem restaurado algumas questões na igreja. Uma delas foi a questão apostólica. Nós entendemos que não somente o apostolado e o ministério apostólico ele é real hoje, como ele é a própria essência da igreja. A igreja deve ser apostólica. E o que é ser apostólico e o que é apostolado? Precisamos, mais uma vez, sem querer gastar muito tempo com definições da origem da palavra, mas é bom lembrar que apóstolo é um termo do grego, né? Que foi transliterado e não foi nem traduzido, foi transliterado para o português. A palavra apóstolo, como já falamos aqui algumas vezes, não é uma palavra criada por Jesus, nem uma palavra necessariamente cristã ou religiosa. Apóstolo era um termo muito comumente usado naqueles tempos, no tempo que Jesus veio à Terra. Então, na verdade, Jesus se apropriou do linguajar daquele tempo para se comunicar com os seus seguidores. Por exemplo, já falamos aqui da palavra igreja, eclésia ou eclesia. A eclésia é uma palavra grega muito comum naquele tempo. Na verdade, a eclésia era a assembleia da cidade, dos nobres da cidade, que eram chamados para fora da cidade para legislar e para discutir sobre a cidade, sobre justiça e juízo. Então a eclésia era um grupo de nobres da cidade que estavam a serviço da cidade, eram tirados para fora da cidade, para um local chamado Ágora, para um encontro onde definiriam o destino da cidade. Então a cidade é a polis, né? E a política é exatamente o trabalho do cuidado dessa polis da cidade. E a igreja, a eclésia, tinha a função de pensar a cidade. Quando Jesus fala de igreja, ele fala disso. Da mesma forma, a expressão evangelho, que vem de boas novas, né? Que é uma palavra grega também muito usada na época do Império Romano, quando Jesus veio à Terra. Então, estava muito claro na mente dos cristãos daquela época, quando Jesus falava de igreja, de assembleia, e falava de evangelho, de boas novas, um termo muito comumente usado naquela época. Na verdade, César era considerado pelos romanos como filho de Deus, como Deus em carne, né? E o filho de Deus. Então, o evangelho de César eram as boas novas do filho de Deus na terra. E toda vez que César, o Império Romano, ele havia conquistado muitas regiões naquela época, e toda região que pertencia ao Império Romano precisava copiar o modelo romano de viver. Por exemplo, quando Paulo fala sobre sermos cidadãos dos céus, ele está de novo utilizando uma expressão muito usada pelos romanos quando se expressava cidadania romana. Então, o que era uma cidadania romana? As cidades que eram controladas pelo Império Romano, que eram dominadas pelo Império Romano, precisavam aprender como era o costume da cidadania romana. Então, nobres das cidades eram levados para ensinar o povo, a discipular o povo, vamos usar essa expressão, a treinar o povo no modelo romano. E César, que era o seu imperador, o filho de Deus na terra, se comunicava com essas cidades. E uma das formas que o imperador César fazia para que as cidades que eram conquistadas pelo Império Romano aprendessem o modelo romano de ser, era enviando informações, editos, né, e comunicados, que eram os seus evangelhos, suas boas novas, que nem sempre eram tão boas, como já falei aqui algumas vezes. E ele se utilizava, quando tinha que dar um comunicado muito importante, do apóstolo, que era uma pessoa enviada com uma missão. Então o apóstolo era alguém enviado pelo imperador romano, por César, para levar um comunicado a um povo distante que estava embaixo do império de César. Bem, Jesus pega essa linguagem, então, usa o termo evangelho, boas novas, do Filho de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Inclusive, isso foi uma questão séria para a igreja, porque a igreja primitiva, quando ela começou a crescer no ambiente do Império Romano, inicialmente ela não foi muito percebida nem valorizada. Na verdade, a igreja, ela, de forma praticamente subversiva, começou a minar as forças do judaísmo legalista e também do Império Romano, sem ser percebido pelo Império Romano. Começou a gerar incômodo, porque os cristãos entendiam-se como cidadãos dos céus, não como cidadãos romanos.
Então eles, na verdade, não submetiam a todo o princípio romano. Por exemplo, toda vez que algum romano se encontrava, a expressão ave César, ou seja, César seja louvado, louvores sejam dados a César, e também César é o Senhor. E quando os cristãos começaram a dizer Jesus Cristo é o Senhor, né, o Kyrios, né, o Senhor, isso começou a gerar um problema sério e perseguições contra a igreja cristã. Por isso, o apóstolo dos romanos era um apóstolo enviado por César, o Filho de Deus. E o apóstolo do Cristo é aquele que é enviado pelo próprio Cristo. A Bíblia diz que nós somos tirados do império das trevas e conduzidos ao reino do seu amor. Então, no reino do amor de Deus, também funciona assim. Quando o reino de Deus é espalhado na terra, quando damos ao mundo o conhecimento da glória de Deus, fazemos isso de forma apostólica. Por isso a igreja é apostólica, porque ela tem uma missão, a missão de levar o evangelho, que são as boas novas do Filho de Deus. Então toda vez que eu estou comunicando as boas novas, estou comunicando o evangelho, eu cumpro a missão apostólica. Está claro para os irmãos isso? Então, o que é o apostolado? É a consciência de que eu fui enviado com uma missão. O apóstolo tem a consciência que ele tem a missão de comunicar as boas novas. Repetindo mais uma vez, se em Roma havia um evangelho, as boas novas, que era o comunicado do imperador romano, que era o Filho de Deus na terra, Cristo se apropria desse termo, então ele também tem um evangelho. O evangelho do Cristo são as suas boas novas, onde nós, seus apóstolos, levamos as boas novas para aqueles que são alcançados pelo reino de Deus. Pois bem, então dessa forma a igreja é apostólica. Por isso já falamos aqui na primeira live que tivemos sobre apostolado, semana passada, que essa é a perspectiva de Efésios 4:11. Os 5 ministérios citados em Efésios 4:11 não são competitivos, embora sejam tensões aparentemente divergentes, elas são complementares. A igreja é apostólica, porque ela é apostólica, ela tem autoridade profética, e porque tem autoridade profética, ela evangeliza, leva as boas novas para resgatar os perdidos, as ovelhas perdidas da casa do Senhor. Ao serem resgatados, essas ovelhas, elas precisam ser apacentadas, pastoreadas, alimentadas e serem ensinadas pelos mestres. E ao serem ensinadas, elas entendem que são apóstolas e são profetas e evangelizam, e esse ciclo é um ciclo constante. Também nós entendemos que, da mesma forma que toda a igreja é apostólica, o apóstolo Paulo, em Efésios 4:11, fala de uma especificidade ministerial e alguns eles chamam de apóstolos. Pois bem, até aqui tudo bem, né? Então, o texto que eu li de Mateus 28:20 é exatamente o envio de Jesus aos seus apóstolos. Quando ele envia os apóstolos, ele fala, eu vos enviarei, né, a todas as nações da terra. Irmãos, a palavra usada para desafio aqui é água no grego, um grande desafio. Eu fico pensando, aqueles homens da Palestina eram homens simples. A maioria deles. Nós sabemos que havia entre eles pessoas com cultura, como o próprio Mateus, que era cobrador de impostos, e para isso precisava de um certo nível cultural, mas tinham pessoas mais simples, né, mais rudes, pescadores, gente do povo, que a maioria deles morava na Galileia, que era a região mais pobre de Israel. Ouvirem Jesus falar, por exemplo, quando Mateus escreve essa comissão, né, Marcos, perdão, ele fala de confins da terra, deveria parecer para eles um delírio de Jesus, mas de fato ele estava enviando aqueles homens para todo mundo, como apóstolos. E aí ele diz o seguinte, vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Nações, ou nação, é diferente de país. Né? Um país é um país é uma região, uma parte, né, geográfica, como o Brasil, por exemplo, que tem um Estado que rege as suas leis e seu sistema de governo. Agora, uma nação não necessariamente pertence ou tem uma terra, um território chamado de país. Hoje mesmo, a nação de Israel foi muito tempo assim. Né? Eles tinham um país, foram expulsos e passaram séculos inteiros sem ter uma terra, mas era uma nação. Há nações assim hoje, por exemplo, o povo palestino, que não conseguiu até agora o seu território oficialmente. O povo curdo é um exemplo claro, eles ficam migrando entre vários países ali da Europa. Também o povo, a etnia Fu e tantas outras etnias que são nações, mas não têm uma terra. Então a nação não necessariamente fala de ter um território. O que define uma nação é um conjunto de costumes, regras, hábitos e tradições. E leis, e às vezes apenas leis que são intrínsecas ou leis que são subjetivas, mas são percebidas por aqueles que se sentem participantes daquela nação. Portanto, nós entendemos que os apóstolos têm a missão
de discipular as nações. Essa é a missão de fato. Eu várias vezes citei para vocês no nosso bate-papo, na igreja mesmo e aqui também nas lives, esse livro, vocês vão ver mais uma vez, vão ver, eu peço perdão, vão vê-lo de forma trocada, porque a lente é invertida, né? Que é esse livro aqui, Modelo Social do Antigo Testamento. É um livro que eu amo demais, Modelo Social do Antigo Testamento, da autora Landa Cope. Esse livro foi um revolucionário para mim, porque ele me consolidou sentimentos que eu tinha muitas vezes sem ter uma noção muito clara. E a Landa Cope e outros autores falam de um princípio que eu creio ser necessário voltarmos a falar sobre ele aqui hoje, na questão apostólica, que é a questão da importância da igreja influenciar a sociedade. Isso é uma função, é uma missão apostólica. Ela cita inclusive homens como Rory Cunningham e Bill Bright, que falavam sobre isso na década de 1970. Eu ouvi isso de pessoas que me impactaram muito, o próprio Martin Scott, né, que nossa igreja conhece muito bem, nosso amigo lá do Reino Unido, que fala muito sobre influência na sociedade, sobre o reino de Deus, mas outros autores também trouxeram temas como Ray White, Tom Marshall, Johnny Allen, que escreveram livros falando sobre áreas de influência na sociedade. Portanto, o reino de Deus, diferente do império das trevas, ele não é conquistado à força, embora o reino seja tomado à força, no sentido que eu me dedico a ele, mas não impondo às pessoas. Quando a igreja primitiva, que de forma, como já falei, subversiva, conseguiu influenciar todo o Império Romano, se torna a religião oficial do Império Romano, ela se perde quando começa a impor às pessoas a sua fé. Todo tipo de crença, todo tipo de ideologia que impõe ao outro o seu pensamento ela é mentirosa, não é verdadeira. A verdade não se impõe à força, a verdade ela se expõe através da influência. Portanto, quando Jesus diz para os seus discípulos, seus apóstolos, que eles vão fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, ensinando a guardar tudo que receberam de Jesus, ele está falando muito mais de uma influência, de um poder de influência. O Mauro pediu para repetir, pastor Mauro, que mais uma vez é Modelo Social do Antigo Testamento, tá? Modelo Social do Antigo Testamento, da Landa Cope, lançado pela editora Jocum. Então, assim, a verdade é que Deus, ele conta com apóstolos que vão influenciar a geração. A igreja precisa entender isso de uma vez por todas. Nós não vamos conquistar esse território do reino de Deus impondo aos outros a nossa crença, a nossa fé. No livro da Landa Cope, eu já falei várias vezes sobre isso, mas vale a pena lembrar, ela fala de uma crise que muitas vezes foi a minha crise. Ela conta que uma certa vez estava assistindo um programa de televisão e viu quando o jornalista disse mais ou menos o seguinte: os cristãos dizem que se uma cidade for genuinamente cristã ou for de maioria cristã, essa será uma cidade boa para se viver. E então aquele jornalista, foi, me parece, na década de 1980, ele faz uma pesquisa nos Estados Unidos da América, que é um país reconhecidamente evangélico, de origem evangélica, né, protestante. E naquela época, na década de 1980, se não me falha a memória, ele encontra a cidade de Dallas, no Texas, como a cidade mais evangélica daquela época, né? O que eles chamam de cidade mais evangélica? Era uma cidade onde havia mais pessoas realmente participando dos cultos, sendo assíduos aos cultos, se envolvendo nos cultos semanais, enfim. Era um lugar onde as pessoas participavam ativamente da igreja. Então ele entendeu que era uma cidade realmente evangélica. E aí começa a crise do jornalista. Ele fala: vou pesquisar essa cidade e saber se ela realmente, por ser uma cidade com tantos cristãos, se ela é uma cidade boa para se viver. Ele usou alguns scores ali, alguns padrões, né? Justiça social, quantidade de divórcios, de aborto, de corrupção, de envolvimento com drogas. E, enfim, infelizmente, naquela época, ao pesquisar aquela cidade de Dallas, ele percebeu que ela não era uma boa cidade, pelo contrário, era uma das piores cidades para se viver naquele momento nos Estados Unidos da América. E isso foi um choque para a Landa Cope. Ela fala: onde foi que nós erramos, Senhor? Ou a palavra de Deus não é verdadeira, ou os princípios da Bíblia só se aplicavam naquele tempo passado, ou então nós não estamos vivendo o que a Bíblia ensina. E o que ela entendeu foi isso: não estava vivendo aquilo que a Bíblia ensina. Durante muito tempo nós nos apegamos à pregação do Evangelho da salvação, que tem que ser pregado. Nós entendemos realmente, né, que precisamos confessar Jesus como Senhor para vivermos a vida plena que há em Deus. Nós cremos na redenção feita por Jesus Cristo.
Eu não sou um universalista, eu não creio que todos serão salvos de qualquer forma. Embora eu desejasse sinceramente, se eu pudesse escolher, eu queria que todos fossem salvos. Mas a Bíblia deixa claro que haverá salvos e condenados. Pelo menos já tem lá o ladrão que está lá, mas o rico, perdão, que está lá no tormento eterno, né? Então há sim uma condenação. E a salvação está em Jesus Cristo, o Filho de Deus enviado ao mundo. Isso é um ponto passivo para a fé cristã. Porém, nós não basta apenas pregar o evangelho da salvação, como se a salvação fosse, como diz o pastor Paulo Júnior, para mim é um apóstolo mesmo, a salvação fosse uma forma de se safar dos seus problemas. Então nós pregamos o evangelho, a pessoa vem para a igreja, e larga a bebida alcoólica, larga as drogas, larga o tabaco, não vai mais à noitada, e dizemos que as pessoas não bebem, não fumam, não adulteram. Ok, isso é importante. E agora ele é crente, eu vou buscar outro depois. Só que depois de um tempo, essas pessoas que foram apenas adestradas, muitas vezes, a mudar apenas de forma comportamental, voltam à vida sem dar exemplo de luz. E então nós acabamos não prestando o serviço completo. Então Landa diz uma coisa que Deus falou no coração dela: vocês passaram muito tempo pregando apenas o evangelho da salvação e esqueceram do evangelho do reino de Deus. Por isso que eu repito a importância da perspectiva apostólica. Vamos linkar mais uma vez o que eu falei no início. Se no conceito do Império Romano e das pessoas que viviam naquela época, inclusive os discípulos de Jesus, entendiam muito bem qual era a missão do apóstolo romano. O apóstolo era enviado de Roma para as cidades distantes, com a missão de levar as boas novas do imperador para os cidadãos romanos, para ensinar aos cidadãos o modo romano de viver. Embora a cultura grega tenha influenciado profundamente o Império Romano, por isso se chama depois de cultura greco-romana, havia um modo romano de viver. E esse modo romano de viver era ensinado pelos apóstolos enviados por César. Nós, como cidadãos dos céus, temos a mesma missão, de ensinar à nossa volta o modo de se viver do Cristo. Nós precisamos entender isso de uma vez. A igreja não vai cumprir a sua missão simplesmente construindo templos. Eu uso muito, parafraseio muito uma frase de um autor que eu gosto muito, que é o Gibran Khalil Gibran, um poeta libanês, né? Eu não lembro o que ele fala, mas mais ou menos ele diz: Jesus não veio ao mundo para que nós construíssemos templos suntuosos ao lado de casebres miseráveis. Ele veio ao mundo para que nós nos tornássemos templos e que os nossos corações fossem os altares onde o Senhor habitaria. Eu creio piamente nisso. Quando realmente o Senhor habita em alguém, como diz o apóstolo Paulo, Cristo em nós, a esperança da glória, essa conquista do reino não é pela construção de templos, nem pelo poder econômico, nem pelo poder político, que a igreja, como estrutura, ou como instituição, ou como CNPJ, passa a ter. Mas o quanto que cada discípulo de Jesus se vê como um apóstolo e que vai revelar ao mundo o modelo de vida dos céus. Então, diante disso, eu quero que nós pensemos um pouco. Quando eu falo em apostolado, eu falo também em lançar fundamentos. Essa é a principal missão do apóstolo, trazer os fundamentos do reino. Por isso, os 12 apóstolos, ou chamados por alguns como apóstolos do Cordeiro, foram aqueles que viveram com Jesus e acompanharam todo o seu ministério até a sua morte e ressurreição. Até quando Judas, o filho da perdição, se suicida, e em Atos capítulo 2 é escolhido Matias, uma das condições para a escolha é que essa pessoa também tivesse caminhado desde o começo do ministério de Jesus, seu batismo, até a sua morte e ressurreição. Depois Jesus levanta Paulo, que não andou com os 12, mas teve um encontro pessoal com o próprio Cristo e passa um período na Arábia aprendendo do próprio Cristo. Portanto, o apostolado é formado por pessoas que tiveram uma experiência real com o Senhor. Meus amados irmãos, o tempo inteiro falamos sobre isso. Evangelho não é religião. Religião foi invenção dos homens. Evangelho é relação. Aliás, foi sempre isso que Deus quis, relacionamento de um pai com seus filhos. Eu não consigo, de fato, influenciar pessoas com as marcas de Cristo apenas defendendo a minha religião ou a minha ideologia, brigando para que a minha religião seja mais popular. Aliás, a grande desgraça da igreja foi quando ela se tornou a religião oficial do Império Romano. Nós precisamos voltar a recordar que nosso papel como apóstolos de Cristo é influenciar as pessoas. E aí, esses autores que eu citei no começo do papo, Bill Bright, que é o fundador da Cruzada Estudantil, e Rory Cunningham, fundador da Jocum, falavam já na década de 1970 sobre áreas de influência na sociedade que a igreja precisa recuperar. Eu quero pensar sobre essas áreas. Há várias versões, várias possibilidades, mas tanto no livro Modelo Social do Antigo Testamento, como em outros livros, nós
as pessoas dividiram essas áreas em 7 áreas de influência. É provável que haja mais áreas, certamente há mais áreas de influência, mas essas 7 são simbólicas, e pensando no 7 de forma simbólica como número de totalidade, de algo pleno, as 7 áreas que queremos pensar que a igreja precisa se ver de forma apostólica são religião, governo, economia, educação, família, a área da celebração ou do entretenimento e a área da mídia. Essas 7 áreas, por exemplo, na perspectiva de alguns teólogos, eu acho que faz sentido, estão contempladas no texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. Vamos ler rapidamente aqui. Livro do Apocalipse, livro da revelação de João, de Jesus para a igreja através de João. Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, diz assim: E cantava em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Nós entendemos que esse poder tem a ver com governo, as riquezas têm a ver com economia, a sabedoria com a educação, a força com a família, a honra com a área da religião, glória com a celebração ou artes e entretenimento, e ações de graça. Nós entendemos que é uma área que envolve a mídia. Então essas 7 áreas estão contempladas, na perspectiva de alguns, nesse texto de Apocalipse 5,12. Então, o que é exercer apostolado nas áreas de influência da sociedade? O que eu quero falar quando me refiro à igreja exercer apostolado nas áreas de influência da sociedade? Nós estamos falando o seguinte: a igreja precisa entender que ela exerce o papel de influência na sociedade quando ela se envolve nessas áreas. Nós já falamos aqui algumas vezes, e isso é um ponto que eu tenho batido muito nessa tecla, principalmente para a próxima geração de líderes, que a igreja precisa entender. E eu acredito que esse momento da pandemia veio para nos ensinar, nos dar a oportunidade de entender que o modelo eclesiástico, litúrgico que nós estabelecemos como igreja está um pouco equivocado. É o que nós conhecemos, é o que sabemos, não acredito que precisa haver uma ruptura com o modelo que está aí, precisamos transicionar e aprender. Mas o certo é que nunca foi a proposta de Deus nem do Cristo estabelecer uma religião pesada demais, com estruturas pesadas demais. Na verdade, a proposta sempre foi de uma relação que vai gerar influência nos relacionamentos. Sim, o ajuntamento, o encontro é necessário. A Bíblia fala claramente disso. A Bíblia fala claramente lá no capítulo 2 de Atos, que aqueles que se convertem já se unem aos apóstolos diariamente na comunhão, no partir do pão e aprendendo através dos ensinos dos apóstolos. Uma comunhão de irmãos. Havia muito clara para saber quem era ou não era a igreja naquela época, quem fazia parte ou não. É importante que a igreja entenda isso. Porém, não de forma estruturada, pesada. Então nós criamos um modelo pesado demais, que dificultou a relação. E nós criamos uma ferramenta perigosa demais, copiando do Império Romano, que é o conceito de clero, os sagrados e os outros que são os leigos, o laicado. Então, esse modelo arrancou da sociedade pessoas que podiam ser influência na sociedade para se dedicar integralmente ao ministério pastoral como única possibilidade de exercer seu apostolado. Nós devemos pastorear, e aliás, eu creio que todo cristão que de fato entende seu ministério ele também é pastor, porque ele apacenta pessoas. Mas precisamos entender, na perspectiva apostólica, esse apostolado tem que ser vivido principalmente fora da estrutura da religião. Da religião, extrapolar para além disso. A igreja precisa de pessoas que entendam o seu papel de influenciar a sociedade nas áreas de influência. O problema todo, que é o medo de alguns líderes dizerem isso, é porque quando a gente fala isso, dá a impressão de que não é importante estar na igreja e que nem precisamos valorizar nossos pastores. Bem, eu tenho sempre dito que paga-se um preço muito caro para ser bíblico. E que se formos realmente bíblicos e pregarmos o Evangelho como Cristo nos ensinou, muito do que Cristo ensinou, conspira contra o modelo evangélico estabelecido nos nossos dias, principalmente no caso do Brasil, do final do século XX para cá, a segunda metade da década de 1980 e mais especificamente a década de 1990 para cá, nós criamos um modelo de evangelicalismo muito focado na pujança, muito focado na ostentação e em pastores que tiveram um modelo de vida fora do princípio evangélico. E por isso nós afastamos pessoas da sua real vocação e acabaram não cumprindo a sua missão. Então nós transformamos a igreja num negócio onde todos querem ser funcionários desse negócio. E nós precisamos de pessoas que entendam que são apóstolos e que podem e devem cumprir a sua missão exatamente nas áreas de influência da sociedade.
Na verdade, nosso encontro aos domingos deveria ser o encontro da celebração, como diz sempre o Oldson, não o culto de celebração da semana, mas a celebração do culto da semana. Nós deveríamos exercer o apostolado da semana inteira e aos domingos celebrarmos isso em comunhão. Nós queremos uma dependência do encontro, transformando o encontro numa coisa mística e mítica, como se ali eu fosse receber energia, vou me energizar para suportar a semana. Nós deveríamos, aos domingos, celebrar os despojos do que arrancamos da mão do inimigo, exercendo o apostolado, nas áreas de influência da sociedade. Que áreas são essas? Repetindo mais uma vez. Uma delas é a religião. A igreja está dentro do ambiente religioso. A igreja deve se diferenciar para que não se perca no emaranhado religioso e torne-se apenas mais uma das muitas religiões. Então, a reforma, ela veio trazer esse conceito de sacerdócio universal. Nós precisamos entender isso, né? Precisamos assumir nosso papel como uma igreja que é diferente do ambiente religioso. Por exemplo, eu vi muita gente falando assim, nós precisamos pegar a verba do governo para as marchas para Jesus, para os eventos, porque as outras religiões também pegam. Quando falamos isso, estamos nos igualando a todo mundo. Deveríamos fazer a diferença. Nós não precisamos do poder político para reforçar a nossa religião. Dentro do ambiente religioso, nós precisamos de pessoas que são apóstolos, pastores que vão fazer a diferença, que vão ser íntegros, que vão viver o evangelho de forma integral. Eu sempre cito para alguns, quando eu percebi meu chamado pastoral na minha formatura de teologia, em 1989, ouvindo a pregação do pastor Rossindes, onde ele usou como pano de fundo para a sua pregação um livro que eu amo muito, que é A Crise de Integridade. E já lá em 1989, o pastor Rossindes já falava que era necessário viver o evangelho integral como pastores, porque viria um momento, ele falou isso há 30 anos atrás, 31 anos atrás, viria um momento onde os pastores se corromperiam com esse modelo do século desse nosso mundo. Então nós precisamos de pastores que se vejam apóstolos no meio de um ambiente religioso. Precisamos de pastores que cumpram a sua vocação não como um cabide de emprego, não para ganhar salário. Embora seja digno de receber salário, que o obreiro é digno de seu salário. Não seria incoerente falar contra isso, que eu sou um pastor e também vivo do ministério. Mas eu não posso admitir que nós vejamos no ministério um cabide de emprego. Nós precisamos entender que precisamos pregar o evangelho como pastores, ainda que isso custe a nossa estabilidade financeira. Precisamos de pastores que estejam prontos a sofrer por causa do evangelho, a serem bíblicos, no meio do ambiente religioso, fazerem a diferença. Meus amados irmãos, eu tenho para mim que o modelo estabelecido como igreja evangélica, que infelizmente foi se desviando do modelo inicial do Cristo primeiro, e depois da própria reforma protestante do século XVI, e se corrompendo com os pecados, muito parecidos com os pecados que justificaram o movimento da reforma do século XVI. Precisa que pastores se levantem novamente. Não na reforma institucional, mas pastores que serão pastores do reino de Deus, realmente, que não vão se vender para esse sistema, que vão pagar o preço por isso, mas para isso serão pastores que dentro do ambiente religioso farão a diferença. Vamos entender isso? Eu oro para que Deus levante pessoas que entendam o seu apostolado no ministério pastoral. Outra área importante de influência da sociedade é a própria família. O ambiente familiar é um ambiente muito necessário. Aliás, é a base de tudo. Por que a família é uma área de influência na sociedade que precisamos de apóstolos lá dentro? Nós precisamos de pessoas que entendam o conceito de família. Irmãos, isso é muito sério. Ouça com atenção isso aqui. Existe um conceito primeiro de família parental. Então, eu um dia saí de uma parentela, da minha parentela, da família Silva, e Patrícia da sua parentela, da família Marques. Nos casamos para formar uma nova família. E nasce o Aleph. E eu, Patrícia e Aleph exercemos de novo um vínculo parental. O Aleph saiu da nossa família parental e casou-se com a Suelen para começar uma nova família e ali formar uma parentela nova. Essa família parental ela é importante, mas quando a Bíblia fala de família, está além disso. Nós precisamos de jovens casais que entendam que o seu casamento está a serviço do reino, que vão usar o seu casamento para ser luz para as nações. Precisamos de jovens casais que amem se casar, meninas que sonhem com a maternidade, rapazes que sonhem com a paternidade e que vão exercer no seu casamento, na sua família, a função apostólica, que vão ser luz para as famílias em volta, para que os outros casais vejam nos casais cristãos uma referência. Nós precisamos de famílias assim, irmãos. Não podemos mais conviver com a realidade de igrejas que pregam muito bem nos seus cultos e que as pessoas saem dos cultos para espancar suas esposas, abusar das suas esposas, ou serem submissas a seus maridos ou maltratarem seus filhos. Precisamos de famílias que se vejam apostólicas, que entendem que têm a missão de fazer a diferença. Precisamos também de profissionais que vão trabalhar com famílias, sejam advogados na vara familiar, sejam psicólogos, conselheiros cristãos, terapeutas de família,
Nós precisamos de pessoas que entendam o ambiente familiar como um ambiente apostólico, para que haja pessoas que sejam apóstolos nessa área fazendo a diferença. Nós não podemos conviver com famílias cristãs destruídas, totalmente assoladas e mantendo o ministério só para manter uma aparência pastoral. Nós precisamos de famílias que busquem ajuda. Não estamos falando de famílias perfeitas, não acreditamos em famílias perfeitas. Famílias apostólicas não são perfeitas. São famílias que entendem suas limitações, porque o próprio apostolado de Jesus não era perfeito, gente. Nós temos um que traiu, outro que negou, outro que duvidou, mas pessoas que entendem o compromisso de que a sua família cumpre uma missão. Então, a família que se vê apostólica, que sabe que vai ser referência para as outras famílias, ela não tem coisa só por ter. Ela pode prosperar, mas ela entende que a sua prosperidade é para repartir com os outros. E precisamos de pessoas que cuidem da área familiar. Que Deus levante terapeutas de famílias, psicólogos e famílias que se vejam apostólicas. Amém? A outra área de influência que eu quero compartilhar com vocês é a área da mídia. E aqui é muito importante. Quando falamos mídia, nós estamos falando apenas de televisão no sentido de filmes ou entretenimento. Isso é outra área. Mídia envolve veículos de informação, telejornais, internet, jornais que ainda existem, jornais escritos, né? Revistas, enfim, tudo que envolve informação. A mídia cumpre um papel fortíssimo no apostolado. Porque uma das premissas da ideia do jornalismo e da mídia é a verdade. Infelizmente, a mídia ela é muito almejada para ser controlada por tiranos. Uma das marcas principais das tiranias, uma das marcas principais dos sistemas ditatoriais é tirar a liberdade de imprensa. Outra marca, porque a tirania pode ser uma tirania no sentido de um ditador que domina, ou pode ser o império da economia, o império capitalista. Então, muitas vezes, as redes de televisão, por exemplo, elas estão a serviço ou de tiranos que são ditadores ou imperadores, ou da tirania capitalista, onde empresas muito fortes dominam essas mídias. Então, a mídia que deveria ter um compromisso com a verdade acaba se utilizando disso para que possa converter as pessoas a seus próprios interesses. Fala, João Edson, um abraço, meu querido. Então, na verdade, a mídia precisa ter um compromisso com a verdade. E nós precisamos orar para que Deus levante jovens cristãos que se vejam apóstolos na mídia, mas com compromisso mesmo, sabe? De exercer, de fazer a diferença. Isso é importante. A Bíblia Sagrada, você sabe disso, foi o primeiro livro a ser impresso por Gutenberg. Há uma importância na imprensa no que envolve verdade. Uma mídia que tem os valores do reino vai ensinar liberdade, por exemplo. Vocês sabiam que o primeiro jornal diário, né, o newspaper nos Estados Unidos, foi um jornal cristão de uma igreja, da igreja, me parece, do Exército da Salvação? Então, há uma importância de entendermos que a notícia, que a mídia precisa estar na mão de pessoas que sejam íntegras e que preguem o evangelho, que sejam apóstolos nessa área, apóstolos da informação, que tem um compromisso com a verdade. Uma mídia que tem compromisso com a verdade tem compromisso com a liberdade. Eu não posso, por exemplo, tolir outros pensamentos diferentes dos meus, mesmo que eu discorde do que o outro pensa. Eu preciso dar direito ao contraditório. Nós precisamos de uma mídia verdadeira. Que Deus levante jovens que vão ter compromisso, que vão entender que isso é um apostolado, que vão montar seus jornais, suas empresas, vão trabalhar em meio de comunicação, vão se formar em jornalismo e vão buscar informação para fazer a diferença nesse meio. Que Deus levante pessoas que sejam verdadeiros. O Aleph está vendo a vulgata dele aqui atrás, está certo. Nós precisamos de gente que entenda o compromisso da verdade através da informação, e a mídia serve para isso. Amém? A quarta área de influência, então já falamos aqui por enquanto, áreas de influência da sociedade que precisamos exercer apostolado. Nós já falamos aqui da religião, da família e da mídia. A quarta área que eu quero citar é o governo. E aqui é uma questão muito tensa. Toda vez que se fala em governo, está se falando de política, evidentemente, né? E política, eu sou cristão já há mais de 40 anos, e eu fui do tempo onde o conceito de política era visto sempre como política do diabo, política é coisa suja. Então a igreja muitas vezes teve uma postura apolítica, o que é ruim. O outro equívoco é o outro extremo dessa ponta, que é a subserviência ao sistema político partidário. A igreja não pode ser apolítica, nem pode ser subserviente. Ela tem que saber quem ela é. A igreja como corpo, isso é uma bandeira que eu defendo, eu entendo que há pessoas que pensam diferente, mas eu preciso ser congruente com aquilo que eu creio. Eu não acredito que
a igreja local, um ministério local, assuma uma posição ideológica na política. Eu não acredito que uma igreja local, ou um pastor de uma igreja local, deva influenciar no voto de ninguém. Porém, ele não pode ser apolítico. Nós precisamos de pessoas que entendam a função política do governo como um apostolado, que se comprometam a isso. Nós precisamos de homens que envolvam isso. Aqui o João Édipo, lá do Mato Grosso, está falando que começou uma escola de homens públicos. Que legal, cara, é isso aí. Preparar essa mentalidade cristã, não para transformar um partido político, a igreja virar um partido político, ou defender o seu candidato da igreja. Não, 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 não. A igreja não tem que se servir da cidade. A igreja precisa servir a cidade. Quando se fala em um apostolado político, estou falando de pessoas que vão entender, que vão usar da política como uma ferramenta de sinalizar o reino de Deus buscando justiça social. A Bíblia é repleta de personagens assim. O livro de Deuteronômio, eu sempre cito isso, eu acho um livro tremendo. Eu não lembro agora exatamente quando começou a democracia grega, não sei se foi 500 anos antes de Cristo, quem puder me ajudar até pode colocar aí, que me ajuda, não esqueci de pesquisar isso antes. Sei que tem o Valmir, que é um bom historiador, tem o Júnior, tem o Hudson também, se alguém puder me ajudar, até dando uma gulgada aí, para lembrar quando começou a democracia grega. Mas em Deuteronômio, que foi escrito milhares de anos antes, né? Em Deuteronômio, capítulo 1, olha que coisa interessante. Eu amo o livro de Deuteronômio. Né? Para falar de apostolado no governo, na política, vamos voltar um pouco para Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 1, a partir do versículo 9. Olha o que diz aqui. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: Naquela ocasião eu lhes disse, é Moisés falando, né? Não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma das suas tribos e eu os colocarei como chefes de vocês. Vejam bem. O que o bem-vindo pastor Daías, que faz aniversário hoje, parabéns, Dadá. Vejam bem, queridos, o livro escrito milhares de anos antes de Cristo, muito antes do surgimento da democracia grega e da República Romana, está falando de um movimento democrático e republicano. Está aqui o Natan lembrando que foi por volta de 508 a.C. É isso aí, nessa fase aí, século V a.C. mais ou menos. Quando ele fala assim, olha o que Moisés está dizendo. Versículo 13 do capítulo 1 de Deuteronômio, falando para o povo: escolham, isso é uma escolha, homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está falando de escolha, que é democracia, e de república representativa. Escolha um de cada tribo. Gente, isso aqui é política. Isso há milhares de anos atrás. A Bíblia fala disso. Nós temos pessoas como Moisés, Daniel, Esté, Mardoqueu, José, Davi, que foram homens envolvidos com a política. Homens íntegros, inclusive pessoas como José, como Daniel, que exerceram governo em países ímpios, sendo a diferença. Então, meus amados e queridos irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas que a área do governo precisa de apóstolos, que vão lançar fundamentos do reino naquela região, que vão ser pessoas íntegras. Mas você vai dizer, pastor, mas é impossível uma pessoa estar na política e ser honesta. Se nós entendemos isso, como diz a parábola do Antigo Testamento, vamos entregar o espinheiro para governar sobre nós, porque cada um vai dar a sua própria desculpa. Nós precisamos acreditar que homens íntegros precisam ser luz no meio das trevas. Que Deus levante líderes no meio da juventude que está me ouvindo agora, que orem por isso. Eu quero exercer uma carreira política, mas como um apóstolo, não para levar vantagem, não para locupletar com a miséria do povo, não para viver de iniquidade, não para viver de corrupção, veja bem, ainda que isso custe sua própria vida. Porque ser íntegro no meio do lamaçal da corrupção pode custar a vida de alguém. E é isso que é ser apóstolo. Os apóstolos estiveram prontos a entregar as próprias vidas para lançar o reino de Deus pregando as boas novas. Nós precisamos de pessoas que entendam um chamado apostólico para o governo. A história cristã aponta isso. Martim Lutero exerceu força política na Alemanha. John Wesley na Inglaterra. Alguns biógrafos de John Wesley dizem que a Inglaterra só não viveu a mesma realidade que a França viveu, ou seja, só não houve uma revolução inglesa
tal qual a Revolução Francesa, por causa dos escritos da influência de John Wesley na Inglaterra. William Wilberforce foi um deputado anglicano que foi o primeiro deputado a lutar contra a escravidão. E hoje, inclusive, dia 13 de maio, celebra-se a abolição de escravos no Brasil. Esse cara foi um lutador. E o que não dizer de Martin Luther King, que foi martirizado por pregar contra a segregação racial, contra a injustiça contra os negros nos Estados Unidos da América. Nós precisamos de apóstolos e profetas na política. Onde estão esses apóstolos? Onde estão os apóstolos que vão exercer apostolado na área de influência do governo? Pode ser para ser deputados, senadores, presidente da República, mas não adianta dizer que é cristão e assume o nome de cristão e slogans cristãos para influenciar as pessoas. Estou falando de gente que vive a vida do reino e a luz naquele lugar. Deus tem levantado alguns já aqui no Brasil, eu creio, mas precisamos que pessoas se levantem. Mas não somente para o executivo e para o legislativo, talvez bons assessores, colunistas de política, gente que entende de governo. Nós precisamos de pessoas que entendam que essa área de influência, que é o governo, é uma área importante demais para que a igreja se comprometa e se envolva. Irmãos, nós temos tido aqui nossas lives, às vezes muito longas, passando de 1 hora. Eu acho muito importante, mas eu não gostaria que nós cansássemos tanto o povo assim. Então, vou fazer uma coisa com vocês. O pastor Hudson Boulay, que é responsável pela live, que trabalha a questão da pastoral, ele não vai poder sexta-feira fazer a live pastoral. Então, vou fazer uma coisa, vamos repetir a live apostólica na sexta-feira para falar a segunda parte das áreas de influência da sociedade. Mas, por enquanto, vamos encerrar nessa fala aqui, para daqui a pouco estarmos orando. Então, qual é o nosso desafio? Repetindo, que a igreja, se vendo apostólica, se percebendo apostólica, entenda que ela precisa lançar fundamentos na sociedade. E ela precisa encontrar as áreas de influência na sociedade, onde ela vai poder fazer a diferença, onde ela vai poder tocar a vida de pessoas, revelando a luz do Evangelho. O próprio Cristo falou que não se pega uma luz e se coloca embaixo de uma mesa. A luz se coloca no alto para que todos possam contemplá-la. O sal só tem valor se for tirado do saleiro e colocado no alimento para fazer a diferença. Então, o apostolado é exercido não como uma questão hierárquica. Nós transformamos o apostolado em uma coisa mesquinha, desculpe a honestidade, em uma coisa pequena demais, em uma coisa piramidal, uma coisa hierárquica. Então, o cara é pastor, depois vira bispo, depois vira apóstolo, depois vai subindo de patamar. Não. Apostolado é serviço. Aliás, apostolado, em Efésios 5:11, ele é o primeiro, porque apóstolo não é cobertura, apostolado é base de sustentação para os outros ministérios. E nós precisamos de apóstolos que entendam a sua missão na sociedade. Nós falamos que iríamos compartilhar 7 áreas de influência na sociedade que precisam ser ocupadas pela igreja. Hoje nós citamos a religião, a família, a mídia e o governo. Na sexta-feira vamos falar sobre educação, economia e área de artes e entretenimento. Então quero que você fique ligado e volte sexta-feira para a próxima live para falarmos dessas outras 3 áreas de influência na sociedade. Mas hoje eu quero orar especificamente por essas 4 áreas que eu falei. Eu quero orar da seguinte forma. Se você que está me assistindo agora ou vai assistir pelo YouTube essa live, esse vídeo, essa transmissão, e está entendendo nesse primeiro episódio sobre o apostolado nas áreas de influência da sociedade, se a parte 1, a parte 2 será sexta-feira, se você se percebeu, tanto na área de religião, como na área de família, como na área de mídia ou área de governo, que você tem um chamado para essa área, eu quero orar por você. O que eu quero dizer com um chamado? Como assim área de religião? Repito, nós precisamos voltar a orar para que Deus levante pastores que tenham compromisso com o ministério. O apóstolo Paulo diz que quem almeja o episcopado almeja algo excelente. Nós precisamos de jovens que voltem a sonhar com a vocação pastoral, que voltem a sonhar com o desejo ministerial de exercer ministério pastoral. Nós precisamos voltar a orar para os jovens que sonham em ser pastores, mas não tendo no pastorado um emprego por causa de salário, como dizem os profetas, não vai em busca de salário, mas pelo contrário, pastores que vão se oferecer ao sacrifício, pastores que estarão prontos a dar suas próprias vidas para pregar o Evangelho, pastores que se interessem com a verdade do Evangelho e que vão pregar esse Evangelho integral, custe o que custar. Vão pagar o preço de pregar o Evangelho. Por favor, que Deus levante pastores assim. Que o Senhor toque no coração de jovens que têm um chamado pastoral. E que não olhe para o ministério pastoral como quem olha para uma carreira profissional, como quem acha que vai ficar rico. Ou como quem vai pensar em resultados, em números. Não, você vai apacentar aqueles que o Senhor confiar a você. 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, não importa. Você vai pastorear e apacentar esse povo com a verdade, para que eles tenham a marca de Cristo. Vamos orar para que Deus levante pessoas também que tenham a vocação
apostólica para a área da família. Gente que vai se casar não para simplesmente cumprir os seus desejos, vai casar com a missão. É entendendo que a família é o ambiente onde o evangelho é revelado às pessoas. Gente que vai, de fato, transformar o seu casamento e a sua casa como um ambiente apostólico. Casas onde as pessoas vão entrar por essas casas e vão ser marcadas pelo amor de Deus. Eu tive apenas um filho biológico, eu e Patrícia, mas nós sempre dizemos que nossa casa sempre teve muitos filhos. Então que a casa que entende, a família que entende, se vê como família apostólica, apostolado familiar, na casa dessa família as pessoas vão passar e vão se sentir curadas e vão ter um ambiente de paz. Também Deus vai levantar terapeutas de família, conselheiros familiares, gente que vai escrever sobre família como apostolado. Na área da mídia, como nós falamos aqui, gente que vai, de fato, falar a verdade. Gente que vai ser verdadeiro no que vai dizer. Gente que vai criar jornais, revistas com conteúdo forte. Não precisa ser revista cristã não, tá, gente? Para que esse negócio só produzir revista cristã. Revista lá para fora mesmo. Revistas que tragam ensinamento, revistas que tragam consciência, mas com peso apostólico. E na área de governo, como falamos aqui, alguns já colocaram, o pastor Valmir lembrou aqui agora, que na área do governo precisamos de pessoas que têm um desafio, né, para ser apóstolo, porque vai se esmerar na arte, estar junto, sem se misturar. Isso é terrível, é forte demais, né? Transitando de forma santa no sistema profano. Isso mesmo, Valmir. Como aconteceu, como nós falamos aqui com Daniel, como aconteceu com Davi, aliás, com José, com Mardoqueu, Esté, está no meio da podridão e não se contaminar. Andar ali como um apóstolo de Cristo no meio político. Deus vai levantar. E pessoas que sejam analistas políticos. Gente que fala a verdade, que pague o preço por isso. Gente que analisa a política com integridade, não com partidarismo. Outra área importante que nós podemos exercer influência na área do governo é nas políticas sociais. Nós precisamos de cristãos que se envolvam. Por exemplo, toda cidade tem na sua cidade as comissões, ela tem na sua cidade os conselhos municipais. Nós precisamos de pessoas que queiram se envolver nos conselhos municipais para serem influentes, para marcarem a presença de Cristo naquele lugar. Nós falamos hoje então de governo, mídia, família e religião. Em qual dessas áreas você entende que é um chamado para você? Eu quero orar por você, para que você possa entender esse momento e caminhar. Quero mandar um beijo para algumas pessoas aqui. Eu estou vendo que o Igor entrou aí, Igão, Wagner Miranda entrou aí. Que bom, Wagner, mais uma vez ver você. Saudade de você também, Wagner, saudade de você também, Igor, de caminhar conosco, sim, dá saudade. Que Deus abençoe todos vocês. E vamos orar nessa hora, para que Deus levante pessoas que se vejam apostólicos para essa área, que se vejam apostólicos para essas funções. E vamos orar para que Deus traga paz ao nosso Brasil, que Deus traga a sua revelação à nossa nação, para que a igreja seja apostólica, cumprindo o seu propósito sem se corromper. Pai, eu quero orar nesse momento pelo que acabamos de conversar aqui, Senhor. Orar para que o Senhor levante no meio do Brasil uma geração que entenda o seu chamado apostólico. E como geração apostólica, ela possa cumprir o seu propósito de influenciar a sociedade. Hoje falamos de 4 áreas que precisam ser influenciadas na sociedade. A área da religião. Ó Deus, levanta entre esses jovens que estão me assistindo pastores. Ó Pai, eu oro por pastores, Senhor. Levanta pastores, Senhor. Pastores segundo o teu coração. Pastores que não vejam no ministério uma vantagem, que não procurem se locupletar com o evangelho. Pastores que não vejam no ministério um emprego. Jovens que vão trabalhar, que vão se formar, vão ter sua formação acadêmica, vão conseguir sua profissão e vão cuidar de pessoas. Nós estamos entendendo que pós-pandemia será necessário levantar uma igreja que não esteja ligada à estrutura pesada de pastores que vão pastorear pequenos grupos, Senhor. Pastores de 20, de 30 pessoas que vão ter o seu emprego, vão ter sua profissão, vão ter a sua formação acadêmica e vão exercer o ministério por vocação e por amor. Deus, levanta pastores assim, Deus, para que a igreja, no meio do ambiente religioso, seja uma influência na sociedade. Eu oro por famílias cristãs, Pai. Dá-nos a consciência apostólica na família, famílias apostólicas. Famílias que entendem que têm uma missão de ser luz no meio das outras famílias. Famílias que vão ser referência para as outras famílias. Famílias que vão lançar fundamentos para as outras famílias. Que os nossos jovens sonhem em se casar, em casamentos saudáveis, que vão revelar Cristo para a humanidade. Famílias que vão ser casas acolhedoras de jovens que entrarão ali e serão transformados pelo simples fato de entrar naquela casa. Ó Pai, eu oro para que o Senhor levante terapeutas de famílias, psicólogos, escritores que vão escrever livros sobre família, que vão pesquisar sobre família e vão ter uma resposta na hora das crises para as nossas famílias.
Eu oro também pela área da mídia, Senhor, do jornalismo, da informação. Levanta apóstolos nessa área, jornalistas, redatores, escritores, colunistas, que vão ser pessoas sérias, que vão ter compromisso com a verdade. Dar recurso financeiro para esses jovens, para que eles possam ter mesmo uma rede de televisão, que possam ter jornais, revistas, a área de informação, de mídia, Deus, de imprensa na internet, com blogs, com sites de informação, mas que serão sérios, que não vão se corromper, que não vão se vender para a política, que não se levante mais grupos de jovens que montem sites para se vender para esse ou aquele partido, para a direita ou para a esquerda, mas seja gente séria, que vai se ver apóstolo no meio da informação. E finalmente oro pela área do governo. Levanta jovens que têm um sonho ministerial apostólico na política, gente que vai levar a sério, que não vai se manchar no meio de toda a sujeira, mesmo que isso custe sua própria vida, que ele seja íntegro na política, no governo da nossa nação. Levanta prefeitos, governadores, presidentes da república, senadores, levanta deputados, vereadores, ministros, ó Deus, levanta secretários, levanta gente séria na política, que não vai tornar a política essa coisa suja que se tornou, e nem vai dizer que a política é do diabo. Eles vão assumir o seu compromisso de ser diferença, de ser apóstolos no meio da política. Levanta gente séria, Pai, que vai assumir o seu compromisso nessa nação. Levanta gente séria que vai influenciar a sociedade para termos um país transformado pelo poder do Evangelho. Finalmente eu quero orar, Pai, também pelo nosso amigo Adaías, que completa aniversário hoje. Que o Senhor possa abençoar a vida do nosso irmão, do nosso amigo, que ele seja alcançado pela Tua graça. Do nosso irmão Jorge, líder de célula, que também completa aniversário hoje. Que o Senhor abençoe esses irmãos. E queremos encerrar nossa oração, Pai, clamando mais uma vez pela Tua misericórdia para as milhares de famílias enlutadas no nosso país. Misericórdia para os enfermos, Pai queridos. Guarde as pessoas no hospital, traga-os de volta para suas famílias. Misericórdia pelos profissionais da área de saúde, Pai, que têm se arriscado tão heroicamente para cuidar de pessoas. Guarda suas famílias. Misericórdia para os policiais militares, para as pessoas envolvidas com a segurança pública que se arriscam demais também. Misericórdia para os profissionais de áreas essenciais que têm se arriscado. Eu te peço misericórdia e te peço que o Senhor traga uma consciência de seriedade e de responsabilidade ao governo dessa nação, ao presidente da República, aos senadores, aos deputados, aos governadores, aos prefeitos. Deus, que acabe essa vaidade de briga política e que esses homens entendam a necessidade de assumir o seu papel no compromisso do reino de Deus. E finalmente, Pai, eu oro e peço misericórdia pelos pastores e pela igreja. É um tempo difícil demais que estamos vivendo, Pai. Nos ajude a entender o que o Senhor quer comunicar para a igreja, para que saímos desse tempo difícil, para o que chamamos de um novo normal, com a igreja que entende o seu papel e que vai cumprir a sua missão. Eu oro assim, Pai, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado por estar conosco até essa hora, já são 9 da noite. Amanhã, às 20 horas, o pastor Cláudio Almeida vai estar aqui com a live sobre intercessão e batalha espiritual. E na sexta-feira eu volto às 20 horas, com complemento dessa live, apostolado nas áreas de influência da sociedade. Vamos trabalhar as áreas que faltaram, né? Como nós falamos aqui, vamos falar sobre economia, negócios, vamos falar sobre educação, sobre ciência, tecnologia, e vamos falar sobre artes, entretenimento e esporte, que são áreas de influência na sociedade. Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Boa noite.